Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 2 de julho, o nosso texto está no livro de Josué, no capítulo de número 4. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou Yahvé a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, lavai-as e levai-as convosco para outra banda, depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai diante da arca de Yahvé, vosso Deus, ao meio do Jordão. Levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto de Yahvé, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como Yahvé dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto Yahvé a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. Sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca de Yahvé e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante de Yahvé para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, Yahvé engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, Yahvé a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto de Yahvé subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó, e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque Yahvé vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como Yahvé vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão de Yahvé, que é forte, para que temais a Yahvé vosso Deus todos os dias. Salmos. Hoje em Salmos, novamente vamos ler 3 salmos, o de número 129, 130 e 131. 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas,
Compridos fizeram seus sulcos, e Yahvé é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção de Yahvé seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome de Yahvé. Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Yahvé. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Se tu, Yahvé, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo Yahvé, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas ao romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel em Yahvé, porque em Yahvé há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para contigo. Espere Israel em Yahvé, desde agora e para sempre. Livro de Isaías, capítulo de número 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembravam de ti em seus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Yahvé, tu és o nosso Pai, nós, o barro, e tu, o nosso oleiro, todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Yahvé, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto, Sião está feito um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvaram os nossos pais foi queimada, e todas as nossas coisas são mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Yahvé, ficarias calado e nos afligirias tanto? Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, em Josué, no capítulo 4, nós vemos que temos tanta facilidade para esquecer a bênção do Senhor, temos tanta facilidade para esquecer o benefício que Ele nos fez, que aqui Ele manda que todo o povo retire do meio do leito do rio pedras que possam formar um memorial. Como é importante que nós tenhamos um memorial das bênçãos do Senhor para contar de geração em geração. Saber que somos, que fomos e que ainda seremos abençoados, nos fortalece.
é necessário ter em memória, em todo tempo, a bênção do Senhor. E nos Salmos, um texto impressionante no Salmo 130, versículo 3 e 4, que fala que se Deus ficasse observando a iniquidade, quem poderia escapar? Mas o perdão está nele. E aí eu procurei a tradução da linguagem da Bíblia King James, e é maravilhosa. Diz assim: se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. Quando nós temos a dimensão do perdão e da bondade de Deus, é fácil reverenciar o Senhor. Quando nós temos a percepção do muito que Ele nos deu através do seu perdão, é fácil reverenciar o Senhor. Em Isaías 64, um texto lindo que diz que desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, desde que a gente é gente, nunca se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus, além desse Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Como é maravilhoso poder confiar num Deus que não dorme, não cochila, mas Ele está em todo o tempo trabalhando em nosso favor, em nosso benefício. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te damos graças, te louvamos e bendizemos pelo teu zelo e pela tua misericórdia. Pai, quando temos consciência do tanto que o Senhor já fez e da grandeza das promessas que o Senhor ainda tem, Senhor, precisamos te reverenciar, te temer, te exaltar, te bendizer, porque tudo isso ainda é muito pouco perto de tudo que nos tem dado. Nunca houve nem haverá um Deus além de ti que faça tanto, tanto por aqueles que em ti esperam, que nós podemos ter sempre a lembrança e o memorial de todas essas coisas muito vivas e passando de geração em geração. Em nome de Jesus. Amém. Shalom.